Nesse trabalho de educação ambiental, nós fazemos questão de mostrar a condição do ambiente natural ou do meio caracterizado. É quando o ambiente é caracterizado por danos causados pela ação do homem. E, por exemplo, se nós quisermos abordar o inseto formiga do reino animal, vamos observar a espécie, tamanho do corpo, alimentação, comportamento e função ou funções dos componentes. No formigueiro vamos avaliar a terra removida externamente para a construção das câmeras internas, com relação ao volume da terra, a cor do terreno, material de atividades recentes ou antigas. Observamos a parede de terra que algumas espécies de formiga fazem em torno da entrada como proteção para impedir a penetração de água das chuvas. Observar as espécies de plantas que as formigas utilizam as folhas para fermentar como alimento no formigueiro. Se usam outros insetos como fonte de alimentação. O comportamento do formigueiro nas 4 estações do ano. Atividades externas na época das chuvas, no verão seco. O crescimento populacional, criação de novos formigueiros ou extinção. Se vamos pesquisar a planta cultivada, ou seja, lavoura de hortaliças, plantas frutíferas, árvores, arbustos, legumes, cereais, plantas de extrativos, vemos o aspecto externo de cada indivíduo da espécie, comparando sua vida útil, porte, crescimento com relação à idade, floração e reprodução. Pesquisamos o solo, quanto à textura, cor, disponibilidade de nutrientes minerais e de matéria orgânica decomposta e viva, espessura, drenagem e absorção de água, disponibilidade de volume de chuvas, umidade do ar, intensidade de luz solar e de ventos em cada estação do ano. Vemos o tratamento dado como aragem da terra, associação ou não com outras espécies de plantas. Vemos a focalizar a produção no tempo de massa orgânica por área cultivada em relação ao volume de massa orgânica do fruto, da semente, da fruta. E nós estamos vendo aqui, por exemplo, essa oficina. Nós pegamos 4 galhos verdes para delimitar 1 metro quadrado, onde nós iríamos analisar as espécies de plantas aqui rasteiras, plantas tipo relva, gramíneas, para determinar também, na prática, qual dessas plantas o gado bovino não come, embora toda planta seja alimentos para os animais herbívoros, mas determinados gados não comem todas as plantas. É o caso do bovino, que é o gado mais frequentemente criado aqui nessa área. Então o que a gente vai fazer era, depois de contar o número de vegetais que tem nesse metro quadrado e analisar cada espécie para dizer quantas espécies existem aí, nós iríamos limpar esse metro quadrado e arrancar todas essas plantas, pesar para saber a massa orgânica vegetal que tem em quilogramas por metro quadrado e também medir o volume ocupado por essa massa orgânica, o que é feito em outra oficina. Por exemplo, a gente constrói um tanque de alvenaria, enche ele com água para ele ficar transbordando. Em seguida nós botamos essa massa vegetal no tanque, aí a água vai transbordar porque
volume da massa vegetal vai ocupar o volume de massa de água. Depois nós tiramos a planta de dentro do tanque e vamos medir quantos litros ou metros cúbicos saíram do tanque por conta da presença da massa vegetal. E aí a gente determina qual é o volume de massa vegetal. E aí pode até fazer uma relação entre o peso em quilogramas e o volume de massa vegetal em litros ou metros cúbicos. Porque a gente sabe, inclusive, que a planta pode armazenar no corpo até 60% do seu corpo em água. E a gente vai determinar quanto de água essa planta tirou por intermédio das raízes para poder se manter viva, verde, durante o seu ciclo de vida. E quando a gente chega na lavoura do homem, também nós vamos fazer a mesma coisa. Aqui está o milharal que foi praticamente morto esse ano, embora apesar das chuvas. E vai olhar aqui o milharal que foi plantado aqui nessa área em 2022. E nós vemos aqui a espiga de milho. Nós vamos abrir para que as pessoas saibam que nós não estamos aqui fazendo um trabalho à toa, não. É um trabalho científico que a gente vai dar resposta para que o homem conheça as leis que regem a natureza com relação à vida. Aqui está o milho, a espiga de milho. Aí a gente sabe que o que aconteceu aqui para que esse milho não produzisse satisfatoriamente. Alguém poderia dizer, é o problema do solo, problema da chuva, problema da água, problema de luz solar. Na realidade, luz solar aqui na medida certa, a chuva foi suficiente para produzir milho. Mas esse terreno já não tem solo, porque isso aqui foi um terreno, uma terra removida para a construção de uma parede de açude que a gente está vendo ali. Então aqui não existe o solo. E essas plantas nativas, rasteiras que a gente vê aí, elas estão mais adaptadas do que o milho, porque o milho é uma planta, vamos dizer, aqui imposta, porque faz parte da lavoura do homem. Então nós estamos estudando aqui o ambiente que se transformou em meio por conta da ação do homem. Então o ambiente foi alterado e o meio não permite a produção de lavoura de milho, porque é um cereal que exige muitos nutrientes minerais para crescer, para se reproduzir, que já não existia aqui. E nós vemos isso com uma certa preocupação, porque isso aqui já está sendo mantido nu na plantação de milho, de feijão, de mandioca, há dezenas de anos. E a cada ano que passa, mesmo chovendo normal para esse tipo de agricultura, as plantas não se reproduzem satisfatoriamente. Porque, como a gente diz, falta um dos elementos da natureza, que é o solo. Ou ele falta, ou ele está numa densidade e concentração de nutrientes minerais que não atende às necessidades de reprodução do milho. Pode até dar certo para outras lavouras, como por exemplo o feijão macaçá, que exige menos nutrientes minerais e exige menos solo para se manter. Mas a agricultura aqui tem que ser aquela agricultura que atenda pelo menos a todos os tipos de lavouras, que a gente chama de lavoura de subsistência aqui, que basicamente é o feijão, o milho e a mandioca. Enquanto isso a gente vê que o pasto natural, embora não seja, como a gente sabe, na quantidade de espécies que existiu aqui, naturalmente, mas está vigoroso ainda, já no mês de julho. E outra coisa que a gente deve acrescentar, que já explicamos nesse vídeo no início, é que nem todas essas plantas são alimento para o gado, mas pode ser alimento para outros animais, inclusive da fauna, que são animais herbívoros.
que já não existe aqui, mas também pode servir para outro tipo de gado, como por exemplo os caprinos, que também não existe aqui. São explicações que eu diria que são explicações científicas, porque o homem local não sabe, não conhece essa informação, e a gente faz isso e divulga maciçamente para que todas as pessoas tenham acesso. E nós usamos uma linguagem popular, não usamos linguagem científica, mesmo tendo acesso aos termos técnicos, porque nós queremos que todo mundo entenda esse trabalho que nós estamos fazendo, esse trabalho de educação ambiental, que só pode engrandecer a quem tiver acesso a essa informação.